Oi, gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional aqui no Além da Canção. E eu estou muito feliz porque juntos decidimos ler o livro de João, o Evangelho segundo João. Fica sempre ligado aqui na comunidade, que é aqui que a gente vai decidir muitos dos conteúdos que estão por vir, tá bom? Então, o pessoal votou e o livro de João foi o grande vencedor e a gente vai ler João inteiro aqui. São 21 capítulos, se não estou enganada, porque eu não terminei de lê-los ainda. Mas 21 capítulos. Mas vai ser incrível esse tempo que a gente vai ter junto. E eu decidi que a gente vai fazer um capítulo por vez, tá? Então, com bastante calma e não desiste, persevera, porque são 21 capítulos. A gente leu Eclesiastes com 12, a gente foi para Ruth com 4. Aí agora a gente vai, sabe, outro nível, 21 capítulos. Para começar, então, leia o Evangelho segundo João, capítulo 1. Não é um capítulo muito longo. Faz a leitura. Sempre sigam esse conselho, tá, gente? Senão vocês vão ficar perdidos aqui eu falando. Faz a leitura e volta. Dá um pausa nesse vídeo. Volta pra gente continuar compartilhando de Jesus. Você já leu João 1 e agora a gente vai reler o primeiro verso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amo, sem dúvida, o primeiro capítulo de João, porque é um pouco poético. Vocês têm essa... João foi meio poético nesses primeiros capítulos. Eu acho que ele pensou muito em como começar esse livro, e saiu essa declaração que é quase uma poesia. E eu gosto de pensar, e quero trazer você a refletir também, que nesses primeiros capítulos de João, a gente tem um tempo revelado a João por Deus, antes do Gênesis. Concorda comigo? Antes de Gênesis 1. É falado de um tempo antes da criação da terra e antes de o Espírito de Deus pairar sobre a face das águas, sabe? No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Existe muita profundidade nisso que foi dito por João, e a gente não vai se ater a tanta profundidade, mas ele está querendo dizer que Jesus é a palavra de Deus. É como se a palavra de Deus, né, o agir de Deus, o haja de Deus, quantas vezes ele falou haja lá no princípio, na criação, né, é como se a palavra tivesse forma, fosse uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então, Jesus é o Verbo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, que será apresentado nos próximos capítulos de João, estava com Deus desde antes da criação. E essa é a declaração que João traz para começar o seu livro, né? E aí, já nos versos seguintes, ele fala que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a única luz capaz de espantar de uma vez por todas, de exterminar de uma vez por todas as trevas. As trevas não resistem à luz que é Jesus. Né? Isso é muito lindo. A gente vai refletir um pouco mais a respeito, mas vamos continuar refletindo sobre o contexto, né, a aplicação geral de João 1. E ele começa falando, né, que houve um homem chamado João, que não era a luz, mas veio como testemunho da luz, como se para preparar o caminho, né? E ele faz essa menção de João, que mais à frente, no verso 19, ele vai se aprofundar um pouco mais, mas ele apresenta João como um precursor, como um profeta, um importante profeta, que veio anunciando, olha, Jesus está vindo aí, Jesus está chegando aí, eu estou preparando o caminho para ele, eu não sou ninguém e ele está chegando. Ele menciona, então, João. Depois, o João, né? E vale, deixa eu dar um detalhe importante aqui, gente. O João citado por João aqui é o João Batista, tá? Às vezes as pessoas têm... Eu tinha essa visão quando eu era criança, eu acho que vale mencionar isso. Eu achava que o João que escreveu o Evangelho segundo João era João Batista. Eu não sei se é uma dúvida geral, mas eu tinha essa... Acho que é uma visão de criança, de fato, né? Ou de alguém que ainda não se aprofundou um pouco mais na leitura. Esse João aqui é aquele João do amor, João
discípulo próximo de Jesus, João, né, que vai passar toda a vida com Jesus. Você sabe que João Batista vem, profetiza a chegada do Messias, batiza até o Messias, né, mas ele morre, né, justamente porque ele era muito feroz naquilo que era o certo e por conta daquilo que ele falou contra Herodes, enfim, tem todo um contexto, né? João acaba sendo preso e morre, né? A pessoa, ela pede a cabeça de João Batista, acho que você sabe dessa história. Então, só para te situar também, para você não achar que um João é outro João. João daqui, João, discípulo de Jesus, está falando sobre João Batista, profeta. Deu para entender, deu para atualizar, né? Então, vamos embora. E aí ele fala assim, olha, o verbo veio, habitou veio para os seus e os seus não receberam. Os seus aqui seria Israel. Ele veio para Israel, mas Israel, gente, não reconheceu, e até hoje, uma boa parte, não reconhece Jesus como sendo o Messias. Entenda, Israel vem da lei ali, né? Vem de Moisés, de Abraão, de Davi, e eles têm todo um cumprimento de lei que na cabeça deles é o correto, é o certo, mas que a essa altura, gente, a essa altura, até essa lei não estava mais sendo cumprida, sacerdotes estavam totalmente já entregues, né? Toda a maneira correta de cumprir a lei tinha sido abandonada, eles estavam só, a maior parte deles de fingimento, sabe? Não era genuíno, não era aquele cumprimento da lei e do que Deus queria de maneira genuína. Então, a ponto de eles não reconhecerem e não reconhecem até hoje Jesus como sendo filho de Deus. Eles achavam que Jesus, né, achariam ali que ainda iria se apresentar aqui, ele era alguém que estava blasfemando contra Deus, que ele não era filho de Deus. Ninguém pode se apoderar e dizer eu sou filho de Deus, ainda vai vir o Messias. Então eles não tinham essa visão sobre Jesus, eles tinham totalmente deturpada do que a gente tem. A gente sempre entende. Jesus é o filho de Deus, Jesus é o Cristo. Mas lá, naquele tempo, quando Jesus apareceu, esse é um louco, ele está blasfemando contra Deus. E então, por isso que João, quando começa a contar essa história, ele fala, ele veio para Israel, mas Israel não o recebeu. Não recebeu a Jesus como sendo o Filho de Deus. E aí a gente vai do 1 até o 17, até o 18. É essa apresentação aí, um pouco de quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, foi o Pai quem o enviou. João Batista sabe disso e declara isso, e repete isso. Então esses primeiros capítulos é essa apresentação de quem Jesus é. Ele é o Verbo, ele é a luz, ele é o Filho de Deus, ele é o unigênito, enfim. É essa apresentação que ele faz. E aí, a partir do verso 19, é a apresentação de João Batista, não é? Não é uma apresentação de João Batista, mas eles falam um pouquinho mais, João, discípulo, fala um pouquinho mais sobre João Batista. E ele narra o episódio em que os sacerdotes e levitas, lembra que eu falei que Israel cumpre a lei, vive a lei, e estão fazendo teoricamente correto, mas na prática não é, e a gente vai ver mais à frente isso, tá? Em honrar a lei, né? Então, quando eles veem João Batista fazendo barulho, gente, falando, tá vindo aí o Messias, prepara o caminho, vocês, raça de víbora, se consertem. Quando eles veem um profeta muito louco, repetindo isso 50 milhões de vezes, os sacerdotes, que eram ungidos, que eram responsáveis pelo cumprimento da lei de Deus, e os levitas, que também eram responsáveis pela manutenção do templo, por cuidar das coisas de Deus e por cuidar da lei, mandam chamar João Batista. João Batista, a gente quer conversar com você. A gente quer, quem é você? Por que você está falando essas coisas? A primeira coisa que ele fala é, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Tá bom, então se você não é o Cristo, você é quem? Você é Elias? Porque a gente sabe que Elias foi trasladado. Ele fala, não, eu não sou. Aí ele fala assim, então diga quem você é para poder a gente explicar para as pessoas quem é você. O que é que você diz a respeito de você mesmo? Aí ele fala assim, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Eu acho que ele está falando justamente, vocês precisam endireitar o caminho do Senhor, né? Vocês precisam fazer isso direito, vocês precisam reconhecer que ele é o Filho de Deus. Já que vocês estão dizendo que cumprem a lei, que vocês cumpram corretamente. É como se eles estivessem dizendo isso nas entrelinhas. E aí ele fala assim, então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Ele fala, eu batizo com água. Mas o que vem aí, ele vai batizar no Espírito. E eu não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias dos pés dele. Ele tem uma conversa assim, rápida, e de certa forma deixa a mensagem ali onde ele deveria deixar, para além das ruas, para além de gritar
para o povo, deixa no lugar onde Jesus vai ser mais perseguido, no meio de sacerdote, no meio de fariseu, no meio de levitas, sabe, ele deixa essa mensagem. E aí o verso 29 fala, é uma continuação ali dos feitos, né, do que aconteceu com João Batista. Aí ele fala, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí ele fala, esse aí é aquele a respeito de quem eu falava. E ele dá um testemunho, ele fala, eu vi sobre ele descer o Espírito de Deus. E foi isso, veja, o verso 33 e 34. 33, Senhor, é 32 a 34. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, Deus me disse, aquele sobre quem você vir descer, pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é filho de Deus. João Batista o reconheceu de imediato. E aí, os versos seguintes contam a história dos primeiros discípulos de Jesus, quem foram, né? Não fala o nome de todos eles, mas no dia seguinte, desse dia que Jesus revelou, que João Batista revelou quem era Jesus, 2 discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. Um deles é André. E André já compartilha também com Pedro, olha, a gente achou o Messias, você precisa acompanhar ele. E aí, eu acho muito bonito porque às vezes as pessoas percebem ou se importam ou enaltecem a conversão de Pedro, mas quem levou Pedro até Jesus ou quem apresentou Jesus a Pedro foi André. Por trás de um Pedro, não é um Pedro importante, de um Pedro famoso, tem um André que evangelizou ele, sabe? E eu acho isso muito bonito. E aí ele chega e fala, achamos o Messias, e o levou até Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Em seguida, Jesus seguiu para a Galileia e encontrou Filipe. E eu acho muito interessante, gente, porque a gente vai perceber que alguns discípulos, Jesus chega de maneira muito simples e fala, siga-me. E outros, como Pedro, foi André que apresentou. Assim como Natanael. Jesus olhou para Filipe e disse, siga-me. E ele seguiu. E aí, agora Filipe vai até Natanael e fala, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E a quem se referiam as profecias? Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí é quando Natanael fala, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele fala, vem e vê. E quando ele chega até Jesus, Jesus já revela, né? Jesus fala assim, conheço você antes mesmo de Filipe te chamar. Então eu acho bonita essa revelação que a palavra nos traz sobre que alguns vão até Jesus por um convite pessoal, não é? E outros vão até Jesus porque alguém contou de Jesus para ele. Então tem muita coisa bonita para a gente aprender no livro de João, mas como a gente vai capítulo a capítulo, esse é o cenário do capítulo 1. Jesus o Verbo, Jesus o Cordeiro, João Batista declarando quem é Jesus, João Batista testificando que o Espírito está sobre Jesus, os 2 discípulos de João Batista que seguem a Jesus e a escolha dos outros 2 discípulos, Natanael e Filipe, que também passam a seguir Jesus. Vamos tentar guardando o que acontece em cada capítulo no nosso coração, quando terminar a gente saber, capítulo 1, Jesus é o Verbo, Jesus é o Cordeiro. Foi a conversa de João com os sacerdotes. Vamos tentar ir guardando o que aconteceu em cada capítulo para que a gente tenha cada vez mais a palavra de Deus no nosso coração. E eu não posso deixar de falar lições, né, gente? Porque tem lições. A gente já sabe, Jesus é o Verbo, ele é a palavra, ele é a ação de Deus. Quando eu era criança, eu sempre gostei de português e eu lembro que a professora falava assim, ó, a frase sem verbo não tem sentido. Eu sei que ao longo do tempo, até esse conceito foi mudando. Não é possível ter uma frase sem verbo. Mas vai um advérbio, vai um verbo de um jeito diferente. Não tem como uma frase com um sentido amplo ter sentido sem um verbo. E eu lembro que eu, adolescente, concluía, é por isso que a nossa vida sem o verbo não tem sentido. E eu quis compartilhar isso com vocês também. É um pensamento de uma criança, um pensamento simples, mas é verdade. A minha vida e a sua vida sem o verbo não tem nenhum sentido. A Bíblia fala em João, nos primeiros capítulos, que ele é a luz. Jesus é a luz porque ele é sabedoria, ele é alegria, ele é entendimento. E o mundo precisa da luz que só Jesus tem. Quando fala luz, é muito mais do que iluminar.
É todo conhecimento, é todo entendimento, é toda alegria. Jesus, a vida com Jesus e o próprio Jesus ilumina onde quer que ele chegue. No meu coração, no seu coração, através da nossa vida, a luz dele resplandece e clareia, né? Através de mim, Jesus clareia. É uma das minhas canções favoritas também. Jesus é o Cordeiro. Ele expiou os nossos pecados. Para você entender que Jesus é o Cordeiro, você precisa se apaixonar um pouco mais pela Bíblia e entender que no Antigo Testamento, para que os pecados fossem expiados, era necessário sacrificar um cordeiro, né? Então Jesus é o Cordeiro que expiou os meus e os seus pecados para sempre, através da cruz. E essa conclusão final é que Jesus escolhe e Jesus chama. Mas cabe a mim e a você continuar espalhando a mensagem e falando de Jesus para outras pessoas, para a gente trazer ainda mais discípulos. Pode ser que você tenha se convertido por direto no seu coração, um convite irresistível e apaixonante de Jesus. Mas isso não diminui aquele que foi convidado e apresentado por outra pessoa, assim como André apresentou Jesus a Pedro, assim como Felipe apresentou Jesus a Natanael. A gente precisa trazer mais gente, fazer mais discípulos para estar perto de Jesus e continuar espalhando essa mensagem. Amém? Espero que tenha ficado no seu coração as lições de hoje, as conclusões que a gente tirou, e no próximo devocional a gente lê João 2. Você já pode vir sabendo o que é que a gente vai ler. Amém? Vamos orar juntos? Pai, te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te agradecemos porque Jesus expiou os nossos pecados, abriu mão, renunciou sua glória para nos salvar, por amor a nós. O que seria isso senão o amor? Muito obrigado porque o Senhor deu sentido à nossa vida através de Jesus. Nós te agradecemos pelo teu amor infinito, misericordioso e cuidadoso. E nós reconhecemos o Senhor como Filho de Deus e como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nos ajuda a continuar espalhando essa mensagem e fazendo ainda mais discípulos para ti, para que cada vez mais tenhamos certeza de que estamos povoando o céu e assim, quando o Senhor voltar, tenhamos a certeza de que cumprimos a nossa missão, que é fazer o ide e falar do Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.